Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de grandes personagens da história do povo judeu. E esse personagem que eu vou falar hoje, o aniversário de morte, de falecimento dele essa semana, Rav Mordechai Breuer, ele faleceu no dia 6 de Adar de 2007. É uma figura muito importante que eu tive o mérito e o prazer de conhecer e também de estudar com ele. Por outro lado, foi uma figura muito polêmica, e daqui a pouco a gente vai ver por quê. Mas antes de falar dele e por que ele foi uma pessoa tão polêmica assim, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, até Baruch Spinoza. Em 1670, ele começou um movimento novo, na verdade, ele colocou em raiz um movimento novo, que esse movimento, alguns anos depois, foi chamado de crítico histórico-literária da Bíblia, que na verdade foi um movimento de historiadores e também de escritores que diziam que a gente não podia estudar a Bíblia como algo dogmático, ou seja, como algo divino, e sim deveríamos estudar a Bíblia como qualquer outra coisa que se estuda na universidade. Tire o dogma e começar a colocar utensílios da faculdade no estudo da Bíblia, não mais com pré-conceitos, com conceitos prévios, e sim, vamos estudar a Bíblia como qualquer outro livro. E aí começou a surgir a crítica, o estudo crítico literário da Bíblia, em que ele se divide em dois. Primeiro, a parte histórica. Então começaram a se debater quando e quem escreveu os livros, qual o momento histórico, arqueologia, porquê, e usar utensílios acadêmicos para o estudo da Bíblia. Obviamente, vocês, os telespectadores, já devem imaginar o grande problema que isso acabou causando, porque naquela época também a igreja, não só o mundo judaico, também a igreja, eles eram feitos de dogmas, como a Torá veio de Deus e etc. E quando você tira esses dogmas e começa a usar utensílios acadêmicos para estudar a Bíblia, então isso vai causar muitos e muitos problemas e muitos ataques, né? Mas a academia, a faculdade continuou estudando a Bíblia dessa maneira, mesmo gerando muita confusão e muitos problemas. No início do século XX existia na verdade ele era pastor alemão chamado Julius Wellhausen. Ele iniciou uma maneira um pouco diferente de se estudar a Bíblia. Ele também cansou de estudar a Bíblia da maneira dogmática e ele falou: bom, agora a gente vai, agora vamos deixar a parte histórica, o que está em volta da Bíblia de lado, e vamos ler o escrito da Bíblia mesmo, ou seja, vamos estudar e identificar a Bíblia da maneira que está escrito, as suas palavras, a sua gramática, as suas contradições. E ele chegou a uma conclusão polêmica. Ele chegou à conclusão que, na verdade, não uma pessoa escreveu a Torá, e sim várias pessoas escreveram a Torá, e ele dividiu a Torá em 4 tipos de escrita diferentes: J, I, D e P. São 4 tipos de escrita completamente diferente, e na qual ele mostra e tenta provar através da Bíblia mesmo, através do jeito dela ser escrito, como ela ser escrito, que foram 4 pessoas diferentes que escreveram a Bíblia. Obviamente isso foi um escândalo, mas ele tinha provas muito boas. Ele usava a própria Bíblia e contradições dentro da Bíblia para tentar provar que realmente tinham pessoas diferentes que escreveram a Bíblia. Um exemplo famosíssimo é uma aparente contradição que existe entre o capítulo 1, no qual o mundo foi criado em 7 dias, e o capítulo 2, que aparentemente o mundo é criado num dia só, e a ordem lá é um pouco diferente do capítulo 1. Então esse tipo de coisa e de linguajar, ele tenta provar que 4 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Isso foi um escândalo, e muita gente do mundo religioso e do mundo ortodoxo, do mundo cristão, mas também do mundo judaico, tentou e tenta até hoje responder a esses argumentos dentro do texto, que realmente provam ou tentam provar que não é uma pessoa que escreveu, e sim são 4 pessoas de 4 épocas diferentes. Foi um escândalo. Até hoje isso gera um debate muito grande relacionado à Bíblia.
mas isso até o ano de 1921, que no ano de 1921 vai nascer o nosso grande personagem, Rav Mordechai Breuer. Ele nasce na Alemanha e o pai dele é um matemático muito famoso. Então a gente já vê daqui realmente que ele já tinha na cabeça dele essa lógica embutida, estava na cabeça dele. E aos 12 anos ele vem para Eretz Israel, ele vai estudar no Ruev e também na Yeshiva de Hebron. Vocês podem procurar aí na nossa playlist, a gente tem inclusive um capítulo, um episódio sobre a Yeshiva de Hebron, onde o Rav Mordechai Breuer vai estudar. E de 1949 até 1965 ele vai dar aulas em uma yeshiva. E lá naquela yeshiva ele se apaixona pelo Tanakh, pela Bíblia, pela Torá escrita. Inclusive, ele é uma das pessoas que vai tentar pesquisar qual a versão mais correta da Torá. A gente sabe que por vários motivos existem algumas versões e ele corre atrás disso. Inclusive, ele escreve um Tanakh, uma versão que ele acha que é a versão mais correta do Tanakh, da Bíblia, e ele se apaixona pela Bíblia. E em 1960, ele, depois de tomar conhecimento do que o Julius, ele é professor alemão, escreveu sobre os 4 tipos de pessoas diferentes que escreveram a Torá, ele escreve um artigo em 1960 que vai explodir como uma bomba no mundo ortodoxo e até hoje vai causar uma divisão de opiniões. Tem gente que aceita a opinião dele e o chama de gênio, mas muita gente fala que de nenhuma maneira a gente pode aceitar o que ele falou. Até hoje, uma divisão de águas. As pessoas até hoje debatem a opinião dele. O que disse o Rav Mordechai Breuer, o que ele escreve no ano de 1960? Basicamente, no ano de 1960, ele traz uma nova maneira de se estudar a Torá escrita, que ele chama isso de Shitat HaBechinot, diferentes maneiras da Torá ser escrita, em que basicamente ele faz o seguinte: ele aceita o argumento de que a Torá tem vários jeitos da Torá se mostrar ao mundo, porém ele discute com a conclusão. A conclusão não é que 4 pessoas diferentes escreveram a Torá em épocas diferentes. Não, quem escreveu a Torá foi uma só. A Torá é divina. Porém, quando Deus escreve a Torá, Ele nos apresenta isso com 4 ou 5 tipos de visões de mundo diferentes. Por isso que a Torá tem algumas contradições, porque cada uma dessa contradição aparenta uma visão diferente do mundo, mas essa aqui vem de Deus. É uma visão. É um escritor só que nos mostrou algumas visões diferentes do mundo. E por Rav Mordechai Breuer, é óbvio que a Torá tinha que ser escrita dessa maneira. Por quê? Porque cada um vê o mundo de uma maneira diferente. Deus, ele engloba dentro dele todas as visões do mundo. Tem a visão piedosa de Deus, tem a visão da justiça e etc. Então, cada uma dessas visões, ela se mostra no mundo de uma maneira diferente. É algo que você vê de maneira diferente. É igual você segura um objeto. Imagine um objeto e eu mostro para cada uma pessoa que está em volta desse objeto descrever o objeto de maneira, o que ele está vendo. E cada um vai descrever o objeto de maneira diferente. Então, Deus, ele aparece no mundo de várias maneiras. Então, o Deus piedoso, ele vai criar o mundo da maneira X. O Deus da justiça vai criar um mundo de maneira Y. O Deus piedoso vai mandar o dilúvio da maneira X e o Deus da justiça vai mandar o dilúvio da maneira Y. Por isso existe contradição. Então, o Rav Mordechai Breuer, em 1960, ele escreveu um artigo sobre isso. Desde então, ele escreveu livros e mais livros e, óbvio, foi aprimorando a sua opinião, a sua maneira de estudar a Torá. E hoje em dia ele tem vários alunos que seguem essa opinião dele. Ele aceita a suposição do Julius, ou seja, que existe a Torá está escrita de várias maneiras diferentes, existem contradições na Torá, porém ele vai contra a conclusão. Isso não significa que várias pessoas escreveram a Torá, e sim significa que Deus escreveu a Torá, mas ele aparece no mundo de diferentes formas. De qualquer maneira, no ano de 2007, infelizmente, Rav Mordechai Breuer acaba falecendo, mas óbvio, o trabalho dele é reconhecido aqui em Israel, também nas universidades, e até hoje se estuda a opinião dele. E no mundo religioso, ele segue sendo uma pessoa muito discutida. Algumas pessoas aceitam a opinião dele e falam, realmente, a Torá tem contradições,
e na Torá existem várias versões de acontecimentos diferentes, porque assim Deus ele engloba tudo, engloba várias versões. Tem pessoas que falam que essa opinião é muito perigosa e pode levar à mesma conclusão do Julius Lo Aleno, Haz Vechalila. E até hoje o debate ainda não acabou referente ao Rav Mordechai Breuer. E vocês? O que vocês acham? Deixam aí a opinião de vocês no comentário. Curtam o vídeo se vocês gostaram e não esquece de se inscrever no canal e receber as notificações. Até o próximo personagem.